Os elementos de fogo, água e solo. Todas as coisas neste universo consistem em três elementos fundamentais. Por meio da energia combinada que emana de lá, tudo passa a existir e realiza seu crescimento. Os três elementos são a energia do Sol, a energia da Lua e a energia da Terra. O Sol é a fonte do elemento fogo, a Lua do elemento água e a Terra do elemento solo. Estando inseparavelmente combinadas, as energias do fogo, da água e do solo criam correntes que fluem verticalmente, horizontalmente e em todas as outras direções. Deixe-me explicar o que quero dizer com vertical. Entre o céu e a terra estão o Sol, a Lua e a Terra em ordem vertical. Podemos ver suas posições na época do eclipse solar, quando os três corpos estão em uma linha exata. O plano espiritual é o plano do fogo, tendo o Sol como centro. O plano atmosférico é o plano da água, tendo a Lua como centro. O plano físico é o plano do solo, com o planeta Terra como seu centro. Quando me refiro à horizontal, quero dizer o plano terrestre em que vivemos os seres humanos. Isso consiste em matéria e espaço. A existência da matéria sempre foi conhecida pelo homem por meio de suas 5 sequências, mas ele passou muito tempo sem ter consciência do espaço, ele considerou isso um vazio, ou vácuo. Com o progresso da civilização, porém, o homem despertou para a existência de atmosfera neste espaço, que identifico como meia matéria. Agora, eu descobri, há outro elemento neste espaço que é diferente da atmosfera, e eu me refiro a ele como energia espiritual. Existem algumas crenças que ensinam sobre os espíritos dos mortos e dos vivos e sobre os fenômenos espirituais. Além disso, existem devotos ascetas e mediúnicos, que falam de estar em contato com tais espíritos e que produzem esses fenômenos. Por causa do progresso da ciência espiritual no mundo ocidental, o trabalho de pesquisa sobre espíritos e o reino espiritual fez e está fazendo um avanço considerável. Existem alguns livros confiáveis, como o famoso The Survival of Man, de Sir Oliver Lodge, e Gone West, de J.S.M. Ward. No entanto, eles se referem a áreas completamente diferentes daquelas que venho buscando em minha pesquisa. O elemento da matéria é o solo. Ele vem de solo e retorna ao solo. O elemento água, que é meio matéria, vem da Lua e preenche esta atmosfera. O elemento fogo, enviado pelo Sol, não é matéria nem meia matéria, mas não matéria, é por isso que não era conhecido até agora. Se me permite repetir, do solo é matéria, a água é meio matéria e o fogo não é matéria. Quando os elementos desses três se combinam, a energia é produzida. Em termos científicos, eles são combinados em partículas infinitesimalmente pequenas que estão constantemente em movimento. Este é o estado real do universo. O fato de existirem graus de temperatura e umidade no espaço que são exatamente adequados à existência do homem e de todas as outras criaturas se devem à união dos elementos fogo e água em proporções harmoniosas. Se o fogo desaparecesse, deixando apenas água, tudo congelaria imediatamente. Por outro lado, se a água desaparecesse de forma que só restasse fogo, a terra explodiria instantaneamente e não sobraria nada. Os elementos do fogo e da água combinam-se com o solo, então o solo é energizado e todas as coisas crescem. De acordo com as leis da natureza, o fogo queima verticalmente e a água flui horizontalmente. As chamas do fogo aumentam ou diminuem e se movem pela força da água e a água flui pela força do fogo. Esses fatos também se aplicam a um ser humano, que muitas vezes foi considerado um pequeno universo em si mesmo. Seu coração, pulmões e estômago correspondem ao fogo, à água e ao próprio solo. O coração absorve o fogo, os pulmões absorvem água e o estômago absorve o solo por meio dos alimentos cultivados nele.
Visto que o coração, os pulmões e o estômago são os órgãos com os quais o homem absorve o fogo, a água e o solo, é compreensível que esses três sejam considerados alguns dos órgãos mais importantes da anatomia humana. Até agora, pensamos que o coração é um órgão cuja função se limita ao bombeamento de sangue, que envia sangue impuro para os pulmões e absorve o sangue que foi purificado pelo oxigênio nos pulmões. Esta opinião foi aceita devido ao fato de a existência do elemento fogo ser completamente desconhecida. O coração absorve o elemento fogo pela pulsação, os pulmões absorvem o elemento água pela respiração e o estômago absorve o elemento solo pela ingestão de alimentos que chegam a ele através da boca e do esôfago. Quando uma pessoa fica doente, geralmente desenvolve febre. Nesse momento, o coração atrai do reino espiritual mais do que sua quantidade normal do elemento fogo, a fim de dissipar as nuvens espirituais, e essa ação se reflete na dissolução física das toxinas congestionadas acumuladas na parte afetada. A pulsação do coração é sua ação de bombeamento para absorver o elemento fogo. O fato de o pulso acelerar antes que a temperatura aumente significa que a absorção desse elemento está sendo acelerada. Os calafrios vividos naquele momento indicam que para que a quantidade necessária de calor seja enviada para a área de purificação, as quantidades enviadas para as outras partes do corpo são reduzidas temporariamente. O desaparecimento da febre indica que a dissolução das toxinas foi concluída. Como mencionado acima, o coração está constantemente atraindo o elemento fogo do reino espiritual, sem um momento de descanso, é assim que a temperatura do corpo é mantida. Os pulmões também absorvem continuamente o elemento água do plano atmosférico, ou assim, a umidade do corpo é mantida, não apenas por causa da quantidade de água ingerida pela boca, mas também por causa do elemento água absorvido pelos pulmões. Na morte, a temperatura do corpo cai, a água evapora e o sangue coagula, e então o corpo começa a secar. Isso indica que na hora da morte o ser espiritual se separa do ser físico para reentrar no mundo espiritual. A umidade se dissipa e o sangue coagula porque o elemento fogo sai com o ser espiritual do indivíduo. Em outras palavras, o fogo retorna ao plano espiritual, a água retorna ao plano atmosférico e o solo retorna ao plano terrestre.